Olá, ser de luz, tudo bom com você? Vamos aqui hoje falar sobre proteção energética. Deixa eu escrever aqui. Vamos fixar comentário. E vamos falar agora, né, sobre proteção energética. Olá, Cris, lindona, que bom ver você aqui. Olá, Rocha Cordeiro, bem-vinda. Samara, oba! Ai, gente, que alegria ter vocês aqui. Suzy, bem-vinda. Então, gente, vamos falar aqui desse tema tão importante para as pessoas que têm sensibilidade, têm mediunidade. Como eu falei para vocês na outra live, algumas linhas falam, né, que muitas vezes você tem a mediunidade empata, outras vezes eles falam que não, que na verdade você tem a sensibilidade energética. Eu gosto muito de usar esse termo de sensibilidade, por quê? Porque é importante que todo mundo que tem essa sensibilidade trabalhe isso. Às vezes você é um médium de incorporação, às vezes você é apenas médium empata, às vezes você é um médium que tem capacidade de fazer projeção astral, e aí à medida que você vai trabalhando o seu campo, você vai trabalhando a sutileza da sua energia, vai sendo cada vez mais você vai ficando mais consciente dos seus processos, você vai ficando mais consciente daquilo que está acontecendo com você. E aí eu acho importante a gente falar sobre proteção energética, porque eu sei que é uma questão muito forte nas pessoas que têm sensibilidade, porque senão elas podem ficar muito tentadas a querer se isolar. E o isolamento, em alguns momentos, ele pode ser importante, né, quando é para você se fortalecer, se compreender, mas quando esse isolamento ele acontece de forma muito constante, ele vai gerar sofrimento, ele vai gerar carência, ele vai gerar dor, então ele não é a melhor alternativa. Então a gente precisa buscar outras alternativas para que essa pessoa que tem sensibilidade, para que ela possa agir no mundo, para que ela possa ter essa troca. Eu comecei os meus estudos lendo muito Osho, e Osho ele vinha com uma proposta que é porque ele queria que as pessoas elas se iluminassem, elas se encontrassem, mas sem precisar se isolar, sem precisar se mudar para as montanhas. Então ele falava assim, que não é necessariamente que a pessoa ela precise viver o chamado dela sendo um guru, um terapeuta. Ele não usou esse termo terapeuta, tá, gente? Mas ele usava outros termos, né? Um sacerdote, para viver essa mediunidade. Então essa pessoa ela pode viver esse dom mediúnico dela através de outras profissões. Né? Que nem eu tenho clientes que são advogados, que trabalham com corregedoria, que trabalham com imobiliária, e eles estão ali desenvolvendo essa mediunidade através de trabalhos que aparentemente não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com nada, mas são pessoas que precisam trabalhar a sua proteção energética, que precisam estar no mundo, mas ao mesmo tempo estar com essa proteção. Então quando a gente vai falar de proteção, o que tem a ver? O primeiro ponto é quando a gente vai falar sobre as esponjas, né? Isso aí eu vi a Maju falando sobre isso. O que é esponja? A gente sempre fala, né, que as pessoas que têm sensibilidade são esponjas. Só que elas não são esponjas, tá, gente? O problema é que as pessoas que têm sensibilidade, elas acabam captando as energias do meio por não ter aprendido a desenvolver as suas habilidades e os seus dons. Porque a pessoa que tem essa sensibilidade, muitas vezes é uma pessoa que lá na infância, isso eu já falei muito em outras lives, lá na infância ela passou por situações em que ela não sabia lidar com aquela emoção, ela não sabia lidar com aquele sentimento, e aí com isso ela ia para o mundo espiritual, né? Ela ia para o mundo da mente, dos pensamentos. Então ela saía do corpo por não saber lidar com aquilo ali. Por ela fazer isso, o meio acabava fazendo essa invasão. Então quando ela cresce sempre absorvendo aquilo que está no meio, aquilo que são de outras pessoas, e vai gerando nela confusão, vai gerando baixa autoestima, porque ela vai se perdendo dela mesma. Peraí.
porque ela vai se perdendo dela mesma. Mas quando essa pessoa ela consegue trabalhar essa mediunidade, ela vai conseguindo separar, ela vai conseguindo ajudar o outro, ou então até mesmo perceber em que ambiente ela pode entrar, que tipo de pessoa ela pode mergulhar a um relacionamento, independente se é um relacionamento afetivo, de amizade, profissional. Então acaba sendo um dom muito poderoso, mas de início e não é bem isso que acontece. Aí é o que a gente chama de esponja. A pessoa ela vai ficando uma esponja. Só que como a gente está passando por esse processo de transição planetária, se essas pessoas continuarem sendo esponjas, né? Imagina só, elas não vão dar conta, porque é sempre muita energia, é muito peso. Então tá tendo muita negatividade, muito narcisismo, e aí essas pessoas vão sempre absorvendo situações externas e vai gerando conflitos, doenças, elas vão somatizando doenças. E aí, ao invés de você ser uma esponja, é importante que você se torne um cristal, né? De acordo com as palavras da Maju, você vai se tornando um cristal, ou seja, a energia, ao invés de você absorver para você, na verdade você percebe ela. A energia vem, você sente e você manda embora. Quando ela não é uma energia boa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. É esse o tema de hoje, que é a lei da soberania. O que a lei da soberania, ela diz? Que dentro do meu corpo só pode estar aquilo que eu dou permissão. E isso é tanto sobre quem recebe incorporação, ataques psíquicos, seja de pessoas vivas ou de pessoas mortas, invasões de obsessores. Se está dentro de você, é porque você deu permissão, mesmo que de forma inconsciente. Mesmo que quando você tinha 5 aninhos de idade, alguém fez comentários nocivos, alguém jogou uma energia ruim para você. É claro que você, com 5 anos, você não tinha como autorizar, mas entrou. Se entrou, é só você que pode tirar. É só você que pode colocar para fora. Então é aí que a gente vai entender a lei da soberania, que é só estar aqui dentro o que eu dou permissão. Eu só vou ser invadido por aquilo que eu deixo, pelas portas que eu abro. Então é aqui que a gente começa a encontrar todo um desafio. Porque enquanto eu falo isso, você deve pensar: ah, tá, beleza, mas como que eu tiro isso, né, de mim? Ou como que eu reconheço que existe algo em mim? Então vamos começar por etapas, tá, gente? Vamos falar da proteção energética nas questões físicas, né, com exemplo, sal grosso, esparadrapo pelo umbigo, e aí depois a gente vai para as questões energéticas e emocionais, beleza? Então vamos lá. Nas questões físicas, é aquela questão que a gente sempre fala, o banho de sal grosso com alguma erva, tá? Algumas pessoas gostam de tomar só o banho de sal grosso, o que não é muito legal, porque o sal grosso ele tira as energias boas e ruins. Então o ideal é você tomar o banho de sal grosso e em seguida tomar um chá com alguma erva forte, ou já toma o banho com essa erva, tá? O escalda-pé também é ótimo. Passar arruda no chakra coronário também auxilia muito. O esparadrapo no umbigo, ele é bom você usar só quando você vai, por exemplo, num ambiente muito pesado, mas depois tira. Ele não é bom de você ficar ali muito tempo, porque é como se ele fechasse o seu chakra sexual. O seu chakra sexual, ele vai fechar aquilo ali, então não é bacana. Então você deixa, voltou daquele evento, voltou daquele lugar denso, tira de novo. Ou então, às vezes você chega num lugar denso, né? Ou então você tá num lugar e chegam umas pessoas que parece que a coisa não tá legal, tem um trem esquisito. Você fica um tempo lá com a mão no umbigo, para que aquela energia ela não entre. Mas ficar o tempo inteiro não é legal. Entendeu? Então aqui há umas questões para você ter uma percepção do que é que você pode estar fazendo para ter essa proteção. O outro também é tomar cuidado em beber muito, em ficar sempre alcoolizado, ou então com drogas, porque você abre o seu campo, né? Quando você fica usando muitas dessas substâncias, principalmente de forma exagerada, com muita frequência, você vai abrindo campo para o obsessor trabalhar. Às vezes a gente acha que a nossa vida vai para o buraco por culpa do obsessor, mas não é isso que acontece. O que acontece é que os nossos hábitos,
eles vão dando abertura, você vai entrando em ressonância para que esse obsessor chegue, e como ele vai se alimentando do seu ectoplasma, ele não quer sair dali. Então, ele vai te dificultar você sair daquele lugar que você mesmo se colocou, entendeu? Então, por isso que é perigoso você exagerar no consumo de bebidas alcoólicas, de drogas. Eu não tô falando que você não possa tomar a sua cervejinha, tomar o seu vinho, até porque eu também tomo, né? Eu gosto do meu vinhozinho, mas com consciência, com os pés no chão, porque senão você pode estar abrindo um campo, você pode estar abrindo uma energia nociva com isso. E aí agora eu quero ir para outra parte, que é quando a gente vai falar de você começar a entender mais sobre quem é você. Por que as pessoas que têm mediunidade, elas começam a buscar muito autoconhecimento? Porque elas precisam ter uma noção de quem é elas. Os ataques psíquicos, tanto de pessoas vivas quanto do mundo astral, eles vão acontecendo por meio de sugestões. Uma coisa interessante, um exemplo, tá, gente? Vamos abrir parênteses. Quando você trabalha com terapias ou com alguma técnica, por exemplo, né, o tarô ou tal, quanto mais conhecimento você tem, essas informações é o que a espiritualidade vai usando para você poder, para trabalhar o seu laríngeo, para que você fale, né? Então, exemplo, eu leio muito Osho, então muitas vezes eu vou falar algo e a espiritualidade vai me inspirando através dessas palavras que eu já conheço. Então vai pegando essas informações do que eu estudei de Osho, do que eu estudei do Gasparetto, do que eu já li de outros livros que falam sobre reprogramação, sobre as emoções. Então essas informações elas vão se alinhando. Quando eu vou ler as cartas, por exemplo, por máximo que eu sei, por exemplo, que um 10 de copas, né? Eu sei que o 10, ele representa um ciclo que se encerra. Eu sei que copas é emoção, mas essa influência da espiritualidade vai ajudando com que eu linke com outras cartas. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu facilito a vida da espiritualidade para que eu possa exercer o meu trabalho. Só que isso que eu acabei de falar para vocês também vai acontecer pro mal, no sentido de quanto mais visão negativa eu tenho de mim, quanto mais medos eu alimento, mais eu tenho argumentos para os ataques psíquicos funcionarem. E os ataques psíquicos, eles podem ser tanto daquela pessoa que está com inveja, quanto da pessoa que gosta de você, mas está preocupada. Ou da pessoa que às vezes ela não está nem te criticando, mas ela está se criticando ou criticando as pessoas ali do meio, tá? Então, exemplo, vamos supor que você trabalha ali você trabalha lá na pastelaria, um exemplo. E aí, você tá legal e tal, e tem uma colega lá na pastelaria, eu só tô dando um exemplo, tá, gente? E tem uma colega na pastelaria que ela tem julgamentos em relação a ela mesma e em relação a todo mundo que trabalha com pastelaria. Ah, porque aqui só tem gente que desistiu da vida, só tem gente que é fracassado. E aí você vai absorvendo essas informações e você vai tendo elas como verdade. E aí você começa a se sentir com vergonha, fracasso de estar trabalhando naquele lugar. Só que isso não é seu, isso é da sua colega, entendeu? Ou no caso da inveja, né? Qual que é o grande problema da inveja? A pessoa tem inveja, o que o invejoso ele faz? Ele vê o que o outro tem e ele fica ressentido. Quando a pessoa ela está no processo de autoconhecimento e ela tem inveja, ela analisa isso, ela olha para essa sombra com carinho. Mas quando a pessoa ela não está consciente e ela tem inveja, ela passa a denegrir o outro. Então ela vai desmerecer a conquista que o outro tem, vai desmerecer, né? Então o cara tem músculo, eu vou ficar desmerecendo, falando que ele é musculoso, mas é um bombadinho que fica usando bomba, mas nem tem potência na cama, né? A menina comprou um carro e eu vou falar, mas também, né, mexendo com homem casado, e você nem sabe se mexe com homem casado mesmo. Então você vai desmerecendo a conquista da pessoa. Se essa pessoa é uma pessoa sensível e que ela não está bem trabalhada e não tem uma noção de quem ela é, essas informações ela vai recebendo e ela começa a se sentir culpada por ter aquela conquista. Ela vai se sentindo ridícula. Mesmo que ela tenha feito tudo para conquistar,
ela começa a se desmerecer. E aí, com o tempo, ela entra num processo de sabotagem e vai perdendo tudo aquilo. E é o mesmo que acontece no mundo astral. Os seres do astral, eles vão trabalhando, jogando informações no nosso chakra coronário. E eles gostam também de fazer isso com quem trabalha com a espiritualidade, com terapeutas holísticos, com pastores, com padres, com sacerdotes. Eles vão fazendo isso. Alguns, por exemplo, tem alguns obsessores que são obsessores de grandeza. Por isso que muitas vezes as pessoas que trabalham com espiritualidade, às vezes elas se perdem, né? Ficam muito arrogantes, começam a ficar muito desonestas, a querer manipular, a querer ficar tirando dinheiro dos outros, porque elas estão extremamente obsidiadas. Ou o contrário, a pessoa ela pega um obsessor de baixo merecimento, ela vai sempre se sentindo um cocôzinho. Aí é quando você vai consultar, por exemplo, com aquela taróloga que ela é maravilhosa, mas você vê que a vida dela tá um caos, e você não entende. Você fala, nossa, mas é uma pessoa tão boa, que faz uma leitura tão incrível, por que a vida dela tá assim? Por que ela tá assim, toda estropiada? Porque tem esses obsessores, né? Tem os obsessores de grandeza, eles enchem o seu ego, eles enchem o ego ali do médium, do padre, do pastor e tal, e depois, paf, né? Faz isso aqui, depois cai. E tem os obsessores que vai te deixando numa decadência logo de uma vez. Então, por isso que a pessoa que tem essa mediunidade, ela tem que conhecer quem é ela mesma. Ela precisa ter essa percepção tanto da generosidade, que é uma energia muito forte, e a generosidade é o que vai fazer com que ela se liberte desses obsessores de grandeza. Mas também a percepção de si, porque aí se ela exagera nessa generosidade, ela pode acabar se doando demais pra gente que nunca vai valorizar. Porque lembra, gente, as pessoas com sensibilidade, elas vão atrair o quê? Elas vão acabar atraindo os obsessores. E obsessores pode ser tanto a pessoa que está morta lá no astral, quanto a que está viva aqui. E aí é importante você aprender a delimitar, é importante a pessoa que tem sensibilidade, ela precisa entrar em paz com as sombras dela. Senão ela vai ficar aquela pessoa muito boazinha, muito invadida, aquela pessoa que confunde a tolerância, ela vai confundir a compreensão com a permissividade. Então acaba acontecendo isso. Vocês percebem que sempre tem que ter ali um equilíbrio. Não é uma questão de, ou eu tenho que ser uma pessoa boa ou eu tenho que ser uma pessoa má. Não, tem um equilíbrio, o equilíbrio dos limites, um equilíbrio de até onde, de aprender a falar não, de aprender a se colocar, de aprender a se valorizar. Então tudo isso ela vai aprendendo. Então vamos lá, gente. A pessoa é sensível e ela quer ter uma proteção energética para lidar com o mundo. Tanto é que hoje a gente está vivendo novos tempos onde muitas pessoas estão acordando, muitas pessoas elas estão desenvolvendo essa sensibilidade. Algumas elas têm tanto medo que elas acabam entrando num ceticismo muito grande. Eu não estou falando daquele ateu que ele não vê sentido, né? Que tem um ateu que ele é ateu que ele não vê sentido. Não é para ele viver aquela experiência nessa vida. Beleza. Só que existe um outro tipo, que é aquela pessoa que desdenha, né? Aquela pessoa que fala assim com desprezo. Eu não acredito nessas bobagens. Ela nem para ouvir, ela nem quer escutar o seu lado. Ela nem quer entender, mas o que aconteceu que fez você se interessar por mapa astral, por terapias holísticas? Não, ela já te desdenha e já te coloca no lugar de que ou você é um trouxa ou você é um espertalhão, né? Por que essa pessoa faz isso? Porque ela tem uma sensibilidade imensa e tem medo. Então esse medo vai fazendo com que ela crie mais resistência. Ou ela vai para o outro extremo, onde ela acredita em tudo, que é um outro perigo também. Qualquer coisa que falam para ela, ela acredita. Então ela não vai sentir, ela não vai perceber, ela está muito ingênua. Tem muita gente que inicia na espiritualidade e cai nessa ingenuidade, né? Ou a pessoa ela começa a ser ingênua demais, depois ela vai para o ceticismo exagerado, depois ela encontra um meio termo, né? Ela vai cambaleando até que ela vai tendo essa percepção em que ela vai se relacionando. Então essa pessoa, como eu disse,
muitas pessoas, elas estão acordando para essa nova era, para esse novo vibrar. E aí esse novo vibrar, ele vai mexendo muito com você. Então ele vai gerando ansiedade, tristeza, confusão no que você está sentindo. Às vezes tá tudo indo bem, de repente parece que você cai de uma vez. Então, e aí você acha que signo é bobeira, mas de repente você olha lá e vê a pessoa falando de Mercúrio retrógrado e tem sentido. E aí a pessoa vai lá e fala sobre Lua em Áries e tem sentido, entende? Então a pessoa ela vai acordando. E isso não está acontecendo só com quem está no sacerdócio. Vai acontecer também com quem tem a vocação para o sacerdócio, para as terapias, né? Vai acontecer para essas pessoas, mas outras também vai acontecer, mas elas não vão ter o chamado. Pode ser que no início elas se confundam, tá? No início, às vezes, a pessoa ela gera uma confusão, ela acha que ela vai ser terapeuta, mas depois ela percebe que ela quer seguir a profissão dela, mas ela ressoa com as terapias. Às vezes ela até aprende alguma técnica, ela aprende algo para ela poder aplicar nos outros, para ela poder desenvolver esse trabalho. Então, por que eu vou falando isso? Porque aí você vai entender que, mesmo que você não sinta o chamado... Gente, eu tô vendo que vocês estão pondo coraçãozinho, tá identificando, né? Que bom. Então, às vezes, você vai sentir o chamado ou para trabalhar com isso, ou para trabalhar isso em você. O que significa que não dá para isolar. Mesmo que seja tentador, né? E mesmo que por algum período vai ser necessário para algumas pessoas. Principalmente para as pessoas que são mais sensíveis e que acabaram sendo muito invadidas em algum momento. E, gente, vamos entender uma coisa. Ser sensível não é ser fraco, tá? Escreve isso. Ser sensível não é ser fraco. O problema é que você não trabalhou seus dons e ficou tudo muito confuso. Porque a pessoa, quando ela tem a sensibilidade e ela vai trabalhando esse dom dela, e o que vai ajudar muito ela a trabalhar é a palavra não. Tá? A palavra não, ela é essencial na vida de quem é sensível. Ela é necessária. Porque porque é só aprendendo a falar não que você vai usar a lei da soberania. De falar, aqui não. Tá? E isso, gente, é tanto no exercício da pessoa viva que tá ali te encarando e falando que você é uma pessoa egoísta, sendo que você não é egoísta. E falando que você é uma pessoa medíocre, sendo que você não é medíocre. Então é falando não para essa pessoa e falando não para essas sugestões que vão vir. É aqui, gente, é nessas sugestões que está o trabalho. É nessas sugestões que existe o risco de você ser invadido. Às vezes você está lutando com as pessoas. Por isso que eu falo, gente, o isolamento ele não é a solução, mesmo que seja tentador. Porque você pode se isolar das pessoas físicas, mas você não pode se isolar disso aqui, tá? Não adianta, gente, quando você tem a sensibilidade, o barulho tá acontecendo. E não adianta você fazer isso aqui. Eu não acredito nessas bobeiras, eu não acredito nessas bobagens. Cara, não adianta, porque o barulho tá acontecendo. O melhor que você faz é ouvir e perceber e dar ordem para eles irem embora. E às vezes até rir, né? A gente faz muito trabalho de crenças e ele é muito importante também. Por que o trabalho de crenças é importante? Para você começar a identificar essas falácias. Mas tem coisa que não é crença. Tem coisa que é invasão. Que pode ser invasão dos ataques psíquicos que eu falei. O ataque psíquico que é da pessoa que está com inveja, da sua conquista, que é da sua amiga, do seu pai, da sua mãe, que te amam, mas estão preocupados com você, né? Porque eu, enquanto pai ou enquanto mãe, eu não confio muito em mim. Aí eu tenho um filho, eu não vou confiar no meu filho. Ou então eu tenho medo que meu filho sofra, né? Porque às vezes o pai e a mãe, ele sempre vai olhar pro filho ou pra filha e sempre vai ver aquela criancinha frágil e um mundo tão cruel. Então ele vai ficar olhando sempre com dó e um desejo
mesmo íntimo, de que aquele filho fracasse para ficar ali pertinho dele. Então, esse ataque psíquico, ele vai pro filho. Percebe? E aí esse filho, se ele é sensível, ele recebe. É porque o pai e a mãe é sacana? Não, gente. Não é. E se não viesse do pai e da mãe, se você não tá com seu campo preparado, ia vir de outra pessoa. Então não adianta isolar. O que tem que fazer é você estar consciente desses pensamentos, dessas invasões, tá? Dessas sugestões e começar a perceber, tá, obrigada, mas isso não é meu, tá? Isso pra lá, eu aqui. Ou como eu falei no caso, né? Às vezes você trabalha num lugar que pode ser um lugar assim, paga seu salário, mas não é um lugar que você quer estar pra sempre. E aí você tá pensando, né? E só que começa a te dar um desânimo, um desespero. É o seu coleguinha que tá alimentando aquilo. Que tá alimentando que esse lugar é um lugar só de fracassado, que é burrice sair daí porque é ruim, mas paga o salário. Então você vai recebendo aqueles ataques psíquicos do seu colega. Aí você pensa assim, ah, já sei, eu vou sair desse emprego pra mim fugir desse meu colega. Só que você ainda tá com um campo frágil. E as informações já entraram, entendeu, gente? Já entrou. Você pode ir embora pro Japão, mas se as informações já entrou, tem que tirar. Sabe? Tá ficando claro pra vocês, gente? Uma vez que entra, é preciso tirar. E a gente vai tirando com autoridade, com a percepção de quem eu sou. De que não é porque eu tô num trabalho que não é o meu chamado de alma, não porque eu tô num trabalho que não paga o salário que eu gostaria, que eu sou isso aqui, que eu tenho que ter raiva disso aqui. Ele é uma oportunidade para uma nova etapa. Então eu não preciso me sentir ingrata, eu não preciso me sentir em dívida, é só um processo. Então logo, né, igual quando a gente vai viajar de ônibus, ou você vai viajar de avião. Na hora que você tá ali no aeroporto, na rodoviária, o aeroporto ele não te pertence, a rodoviária não te pertence. Aquilo ali logo vai embora. Então é a mesma coisa as situações do dia a dia. Só que quando você tá naquele lugar e você tá em volta de gente desanimada, você vai recebendo aquilo ali. E ir embora não significa que as coisas vão embora de você. Você pode ir embora, pode passar anos, você pode nem ter contato com aquelas pessoas mais, só que a informação já entrou. E quem deixou entrar, tem que tirar, entendeu? Quem deixou entrar, tem que falar não, tem que falar aqui não, porque eu sei quem eu sou. Então a gente vai aprendendo a fazer esses processos de proteção. Então existe a proteção que é importante fazer, como eu falei pra vocês, o uso das ervas, o sal grosso, uma coisa que é maravilhosa. Em alguns momentos, quando for jogar água na casa, joga água com sal grosso, ajuda a liberar aquela energia. Se você está sentindo que a coisa está meio pesada, põe um pouquinho de sal grosso nos cantinhos da casa, sabe? Vai ajudar. Tenha sempre ervas como arruda, alecrim, guiné, manjericão em casa, ou para tomar chá. Quando você for fazer a unha, eu, por exemplo, sempre que eu gosto muito de fazer a minha própria unha. Gente, eu adoro. É um momento, assim, de meditação. Eu amo mesmo. Eu tenho muito prazer com isso. E aí, quando eu vou fazer o meu escalda-pés, eu sempre coloco sal grosso e alguma erva. Às vezes eu ponho arruda, alecrim, guiné. Dependendo do dia, eu ponho tudo que eu acho, né? Então, tudo isso faz muito bem. O esparadrapo no umbigo, como eu falei pra vocês, mas só em alguns momentos. E o autoconhecimento, que é para você ficar cada vez mais consciente dessas invasões, dessas sugestões, porque elas nunca acabam. Elas podem vir também no sentido de fazer com que você tenha a sensação que tudo que você faz é para nada, tudo que você faz é inútil, ou todo mundo ao seu redor tá te criticando. Você tem essa sensação? Se você tem essa sensação, né, que todo mundo tá falando mal de você, tá te julgando, e às vezes a pessoa não fala nada. Ou então você fica tanto com aquela sensação que a pessoa te julga, que a pessoa não gosta de você, que você começa a tratar ela mal. No que você começa a tratar ela mal, ela começa a não gostar de você mesma. E aí você confirma a crença. E por que isso é ruim? Porque vai criando aquele isolamento que a gente falou. Quem gosta de ver você isolado,
são os obsessores. Porque ali, ó, é um banquete para eles. Porque você se isola, lembrando, existe o isolamento temporário, que é de autocura, que ele é importante. Em alguns momentos vocês vão sentir a necessidade, alguns de vocês. Mas existe aquele isolamento que é da fuga. E ele vai te trazer carência, ele vai te trazer ressentimento, ele vai te trazer raiva. E vai ser um banquete para os obsessores, ó. Você tá lá, eles estão ficando dia. Então tem que ter esse autocuidado. É perceber que você merece existir. Você merece estar no meio das pessoas, trocando, se divertindo. E que as pessoas não estão falando mal de você. Do jeito que muitas vezes você tem essa sensação. Por causa das sugestões que os obsessores ou os ataques psíquicos vão passando. Uma coisa que pode acontecer às vezes é a pessoa ela tá falando mal dela mesma. Só pra vocês terem uma noção, a pessoa tá ali se criticando. Ai, como eu sou horrorosa, como eu tenho cabelo horrível. E aí você passa perto e você recebe esse ataque. Então fica parecendo que ela tá falando mal de você e não tá, né? Então por isso que a pessoa que tem sensibilidade, ela vai aprendendo a ter que ser esperta, astuta. Ela precisa trabalhar o sentir, né, o perceber, como a inteligência, o racional. Às vezes quando a gente fala muito da espiritualidade, a gente fala muito de ouvir a emoção, sentir o coração. Aí a pessoa pensa que ela não tem que ser racional. Não tem nada a ver, gente. O que você não pode, o que a gente está trabalhando, é para você não ficar ouvindo as falácias mentais, porque ali vai te enlouquecer. Porque as falácias mentais são tantos pensamentos, né, que não é bem o que eu tô enfatizando hoje, como também as sugestões do mundo astral e dos ataques psíquicos, dos ataques energéticos, das sensações que você vai recebendo. Então isso aí não é racional, tá? Isso aí é outra coisa e que é importante cada vez mais em processo meditativo você ir se distanciando disso daí, tá bom, gente? Então é isso, gente linda, amei a presença de vocês, gratidão, gratidão. E lembrando, pessoal, quem quiser se aprofundar, quem achou que fez sentido, entre em contato, ou então vai lá no link da bio, porque lá tem o link do catálogo que tá lá os serviços, tem lá o curso de tarô, e lá tá tudo explicado e qualquer coisa, teve dúvida, me chama, tá bom? Então, um beijo imenso, gente linda do meu coração. Tenha uma linda sexta-feira, porque eu sei que tem gente aqui que nessa sexta-feira vai ficar na Netflix, tem gente que vai pro barzinho, tem gente que vai pro Tinder, e tá tudo certo. O importante é vocês se divertirem, se proteger, tá? Cuida de si, cuida dos seus pensamentos, não deixa vir informações que te distanciem das pessoas ou que te diminuem. Um beijão, gratidão imensa a todos vocês. Gratidão, Nu! Opa! E, gente, tô...